Vamos falar sobre mulheres que se sobressaíram no movimento feminista, entre elas a militante negra Angela Davis, que para além de toda a militância, de toda a ação política, né, e o vínculo dela com o movimento e a luta pelos direitos civis do movimento negro nos anos 60, livros, né, sobre o papel da mulher na militância política negra, e para além disso, quer dizer, ela foi uma pessoa perseguida, não só intelectualmente, ela foi presa política nos Estados Unidos, né, quer dizer, de alguma maneira incomodou bastante o establishment, o sistema político americano, porque falava não só dos direitos dos negros, num contexto onde havia uma supremacia racial branca e uma lógica de segregação, né, quase na mesma dimensão de um apartheid. Ela denunciava isso, ela denunciava também o sexismo e a segregação contra as mulheres nos Estados Unidos. Então ela tem duas entradas, a entrada no movimento feminista e a entrada no movimento pelos direitos civis, no movimento negro. A minha mãe, ela é de movimento negro há mais de 20 anos, quase 30. Então eu sempre vi ela falar, ler, escrever sobre o movimento negro e assim citando nomes, tanto nomes do Brasil quanto nomes internacionais. E a Angela Davis, ela foi do Partido dos Panteras Negras, que era um partido anticapitalista. Ela, durante os anos 60, ela foi presa e ela, sem advogado, na própria defesa, conseguiu ser solta. E ela é um nome importantíssimo para a luta antirracismo. Então eu ouvia minha mãe falar, e depois que eu conheci que eu soube da existência do Partido dos Panteras Negras, nos anos 60, nos Estados Unidos, eu fui buscar quem era Angela Davis. E aí vi que além de uma luta racial, ela também tinha uma luta anticapital e uma luta de mulheres negras e de mulheres. Então foi onde me despertou o interesse na militância dela, porque eu acho que é importante, a gente sempre fala no movimento negro, que a gente tem que não deixar o branco pensar nessa militância, assim como no movimento feminista, não deixar os homens pensar nessa militância. Só que para isso a gente tem que parar de buscar intelectuais homens, intelectuais brancos. A gente tem que buscar intelectuais mulheres, intelectuais negras, para que a gente comece a nossa militância de forma mais sensata. Então, na busca de referências, foi onde eu conheci a Angela Davis. This is a women's march, and this women's march represents the promise of feminism as against the pernicious powers of state violence. An inclusive and intersectional feminism. An inclusive and intersectional feminism that calls upon all of us to join the resistance to racism, to Islamophobia, to anti-Semitism, to misogyny, to capitalist exploitation. We cannot be made to forget that Black lives do matter. E a outra mulher que se sobressai na trajetória da mulher contemporânea é a Frida Kahlo, que foi uma pintora mexicana, casada com Diego Rivera, muralista, né, pintor muralista mexicano, que teve uma trajetória de vida muito sofrida, sofreu um acidente quando era pequena, né, e aí teve uma série de restrições físicas, corporais. Ela teve poliomielite na infância, então isso também gerou uma série de limitações físicas, e a questão do sofrimento está muito presente na obra de arte que ela produz. Ela foi uma mulher que ingressou no Partido Comunista Mexicano, então ela foi uma militante de esquerda no México, um México conflagrado, né, um México oligárquico, com concentração de renda notável. Ela foi uma mulher que denunciou isso. Além dela ter ingressado no Partido Comunista Mexicano, ela presenciou uma série de movimentos sociais, né, e teve uma inserção política explícita.
acho que é uma mulher para ser lembrada também, não só pela sua trajetória artística, estética, intelectual, como pela sua trajetória como militante comunista, né, no México, marcado aí pela luta política, né, e pelos movimentos sociais. A Rosemarie Muraro é uma feminista brasileira que também teve, muito semelhante a Angela Davis, ela tem uma produção intelectual marcante, né, onde ela fala da questão da discriminação contra a mulher, e ela teve também uma atuação política nos anos 60. Ela, na verdade, foi uma das primeiras inovadoras, foi uma mulher de vanguarda, porque nos anos 60, quando a mulher estava procurando quebrar todos os tabus, né, pensando na revolução comportamental, no uso da pílula, na queima dos sutiãs, né, ela teve toda uma trajetória marcada por uma necessidade de falar desse rompimento com um comportamento sexista, machista, né, e com a inserção assimétrica da mulher na sociedade brasileira. Eu me lembro de uma cena dela no documentário do Silvio Tendler, onde ela fala que ela também combatia muito a própria esquerda, que nos anos 60 parecia muito machista, né? Então ela diz assim, como é que a esquerda pode pensar o caráter libertário da Revolução Socialista sem pensar no papel da mulher nessa luta política, né? Então ela era uma militante fervorosa, que teve um papel atuante de vanguarda nos anos 60 e era também uma pessoa que buscou se inserir e produzir intelectualmente.